Saudações filosóficas, vamos analisar um soneto razoavelmente conhecido de um poeta praticamente desconhecido. O poeta chamava-se Fausto Guedes Teixeira e o soneto diz o seguinte: amar ou odiar, ou tudo ou nada. O meio termo é que não pode ser. A alma tem de estar sobressaltada para o nosso barro se sentir viver. Não é uma cruz a que não for pesada. Metade de um prazer não é um prazer. E quem quiser a alma sossegada, fuja do mundo e deixe-se morrer. Vive-se tanto mais quanto se sente. Todo o valor está no que sofremos, que nenhum homem seja indiferente. Amemos muito como odiamos já. A verdade está sempre nos extremos, porque é no sentimento que ela está. Bom, o soneto é forte, tem uma mensagem poderosa e, portanto, vale a pena analisá-lo. Deixemos o aspecto formal de lado. E então, comecemos pelo primeiro verso. Amar ou odiar, ou tudo ou nada. Bom, isto parece, enfim, uma explosão de rebeldia e uma expressão forte de intensidade emocional de um poeta, enfim, neorromântico talvez, mas o verso seguinte é particularmente, enfim, discutível. Diz que o meio termo é que não pode ser. Ora, esta declaração é praticamente insuportável, pelo menos para quem seja adepto do budismo e dos ensinamentos fundamentais de Siddhartha Gautama, nomeadamente o ensinamento relativo ao caminho do meio. Portanto, de acordo com este ensinamento, não se deve buscar desenfreadamente os prazeres, nem mortificar absurdamente o corpo. Temos de encontrar o equilíbrio. Também achará este verso particularmente abominável quem concorde com a ética das virtudes de Aristóteles. Segundo Aristóteles, a virtude ética consiste justamente na disposição de escolher o justo meio adequado à nossa natureza. Também discordarão deste verso os estoicos, os epicuristas, enfim, de um modo geral, todos aqueles que procuram a ataraxia, a tranquilidade, a imperturbabilidade, a serenidade da alma, enfim. Este verso também seria rejeitado por aqueles que consideram que a temperança é uma virtude. E é sabido que, pelo menos segundo a tradição platónica e cristã, a temperança é uma das 4 virtudes cardeais, a par da prudência, da justiça e da fortaleza. Se lermos este verso à luz da atualidade, ele acaba por traduzir e por se ajustar a esta crescente polarização política e social em que as posições moderadas são frequentemente vistas como sinónimo de fraqueza, de hesitação até. De qualquer modo, o objetivo do poema de Fausto Guedes Teixeira é sobretudo de caráter existencial e emocional e não propriamente de cariz político ou ideológico. Portanto, não vamos entrar nesse âmbito. Logo a seguir, ele diz: a alma tem de estar sobressaltada para o nosso barro se sentir viver. Ora, claramente, estes versos constituem, enfim, uma declaração muito parcial, pouco isenta. Uma pessoa pode sentir-se viva sem estar sobressaltada. Aliás, quando o indivíduo passeia ao longo da praia, quando descansa, quando lê um bom livro, ou simplesmente quando vive o seu cotidiano normal, sem ansiedade, sem stress, enfim, o indivíduo não deixa, por isso, de se sentir viver. Pelo menos, talvez, a maior parte das pessoas. Portanto, esta afirmação
parece revelar uma concepção muito particular da vida, marcada por um certo gosto pela intensidade emocional, pela adrenalina, pelos extremos, por uma existência vivida numa espécie de montanha russa emocional, sempre no limite, sem espaço para a serenidade ou para a contemplação. No fundo, parece que são pessoas que não gostam da paz, provavelmente. O que é certo é que muita gente encontra precisamente nos momentos de calma, de equilíbrio, de tranquilidade, algumas das experiências mais profundas e mais significativas da existência. Por isso, estes versos dificilmente podem ser tomados como uma descrição universal da condição humana. Bom, logo a seguir, Fausto Guedes Teixeira diz: não é uma cruz a que não for pesada, metade de um prazer não é um prazer. Ora, dizer que não é uma cruz a que não for pesada parece um pouco redundante, uma vez que a referência à ideia de cruz, pelo menos em sentido figurado, já parece implicar algum peso, algum sofrimento. Por isso, não é um verso que suscite grande discussão. Já o verso seguinte, metade de um prazer não é um prazer, é um pouco mais problemático. Ele parece remeter para uma concepção quantitativa do prazer, semelhante àquela que era defendida por Bentham. Este filósofo avaliava os prazeres segundo critérios como a intensidade e a duração. Enfim, uma perspectiva que se distingue da de Stuart Mill. Stuart Mill procurou estabelecer uma distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores e defendia uma espécie de hedonismo qualitativo, ao invés do hedonismo quantitativo de Bentham. Ora, o que este verso sugere é precisamente a possibilidade de quantificar o prazer. Portanto, estamos perante um hedonismo quantitativo. Um prazer incompleto ou reduzido deixaria de ser verdadeiramente um prazer. Claro que em contexto poético isto é compreensível, é aceitável, é uma espécie de hipérbole que procura destacar a intensidade da experiência, mas de um ponto de vista filosófico a questão é muito discutível, porque, enfim, parece evidente que um prazer menor continua a ser um prazer, ainda que menos intenso do que outro. Enfim, passemos ao próximo verso, aos próximos versos. Diz então o poeta: e quem quiser a alma sossegada, fuja do mundo e deixe-se morrer. Ora, estes versos vão ao encontro do espírito geral do poema, como é normal, mas são também naturalmente discutíveis, porque é perfeitamente possível viver uma vida tranquila, uma vida serena, sem que isso implique a morte, em sentido literal, sem que isso implique também a fuga para o deserto ou para um mosteiro. Portanto, é possível participar na vida social, trabalhar, cultivar as relações e, ao mesmo tempo, conservar uma alma relativamente sossegada. Em seguida, o poeta diz: vive-se tanto mais quanto se sente, todo o valor está no que sofremos, que nenhum homem seja indiferente. Ora, dizer que se vive mais ou que se vive tanto quanto se sente, enfim, é uma afirmação que não vem acrescentar muito ao que já foi dito. Já o dizer que todo o valor está no que sofremos é uma perspectiva interessante, uma vez que desloca o valor da vida
para o sofrimento, o que pode até parecer um pouco pessimista, mas também pode ser lido de uma forma, enfim, mais profunda, mais significativa. Há aqui uma aproximação a Nietzsche. Provavelmente o poeta não estaria a pensar nisso, mas de facto existe essa aproximação. Em Nietzsche, o sofrimento não é necessariamente mau. Ele pode ser condição de superação, de criação de novos valores, rumo ao super-homem. Inclusive, Nietzsche dizia que nunca foi tão feliz como nas épocas mais doentias e dolorosas da sua vida. Enfim, esta afirmação é um pouco estranha, uma vez que, enfim, se Nietzsche foi feliz nessas épocas doentias e dolorosas, então é difícil sustentar que tenham sido efetivamente épocas dolorosas ou doentias. Portanto, parece haver aqui uma contradição. Ora, o verso final deste terceto diz que nenhum homem seja indiferente. Ora, isto expressa um desejo, mas é claro que basta existir e precisar de sobreviver para não se ser indiferente. Como diria Sartre, nós estamos condenados a ser livres e, portanto, mesmo quando não escolhemos, já estamos inevitavelmente a escolher. Não escolher é uma forma de escolher, é uma forma de decidir, que a pessoa escolhe não escolher. Por isso não é necessário dizer que nenhum homem seja indiferente. Viver já é não ser indiferente. Viver é estar condenado a desenvolver atitudes valorativas. Bom, últimos versos. Amemos muito como odiamos já. A verdade está sempre nos extremos, porque é no sentimento que ela está. Ora, amemos muito como odiamos já está em sintonia com o primeiro verso, que dizia, enfim, amar ou odiar, ou tudo, ou nada. Já essa afirmação que diz que a verdade está sempre nos extremos é profundamente problemática. Isto porque, se nós considerarmos a verdade de um ponto de vista lógico ou proposicional, é evidente que a verdade não está sempre nos extremos. Sabemos, pelo menos desde Aristóteles, que se uma proposição for verdadeira, a proposição contrária é falsa. No caso das contraditórias, se uma for verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Portanto, não podemos dizer que a verdade está sempre nos extremos. Portanto, se um extremo for verdadeiro, o outro já não o poderá ser. Portanto, não é correto dizer que a verdade está sempre nos extremos. De qualquer forma, a justificação que aparece a seguir, que diz, portanto, porque é no sentimento que ela está, remete já para uma outra perspectiva acerca da verdade. Por exemplo, Kierkegaard achava que a verdade não é apenas algo que se pensa, é algo que se vive. Vive-se com intensidade, vive-se com uma espécie de compromisso e aproxima-se, portanto, da ideia de que a verdade está no sentimento. Portanto, Kierkegaard aponta para a ideia de que a verdade decorre de uma apropriação subjetiva da experiência e, portanto, é natural que se possa dizer que a verdade está no sentimento. O problema é que, mesmo que isso seja correto, mesmo que a verdade esteja de facto no sentimento, outros dirão na intuição, é pouco sério concluir daí que a verdade está sempre nos extremos. O sentimento não tem de ser extremado. A emoção talvez o seja, mas o sentimento não é caracterizado necessariamente por ser extremado. Mas isto também antecipa aquele que é um dos raciocínios do wokeismo, que diz basicamente o seguinte: sinto que sou X, logo sou X. Claro que uma coisa é um indivíduo da espécie humana sentir que é um cágado,
Outra coisa é ser efetivamente um cágado. Claro que na vida privada todos temos o direito de agir de acordo com aquilo que nos sentimos ser, por mais louco ou disparatado que isso seja. Mas na vida pública convém ter um pouco de noção, convém ter sentido de realidade e evitar esse tipo de fantasias. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.